essa é a quinta parte, né, dessa aula, que é as perfeições de Deus. Nós já sabemos que Deus é perfeito, mas nós queremos discorrer a respeito das suas perfeições. Deus é todo-poderoso. Em toda a Escritura, né, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver manifestações, expressões nos textos bíblicos que falam sobre a onipotência de Deus, né? Isso aparece de forma constante na Bíblia. Ele é o Deus que tem todo o poder e que tem toda a força. Bom, e a primeira, vamos analisar algumas características da onipotência de Deus. A ideia aqui, gente, Deus é onipotente, Deus é o Todo-Poderoso, ok. Mas, de repente, essa informação não causou ainda, ou se já causou, perdeu um pouco o impacto que isso tem, né? Nós não temos como aumentar ou diminuir a grandeza de Deus ou a força de Deus, mas no nosso coração ele pode se apequenar. E então estudar sobre a natureza de Deus é uma forma de sustentar viva dentro de nós a chama do conhecimento de Deus, da grandeza que Deus tem. Pois então, hein, Joaquim? Depois a hora que terminar, a gente entra aí nesse detalhe. Curioso mesmo, viu? Esse detalhe é interessante. Mas vamos lá, vamos avançar. Bom, na sua onipotência, ou seja, o Deus como o Deus Todo-Poderoso, ele começa se apresentando dessa forma na sua criação. Quando Deus cria o universo, planetas, quando ele cria a terra, quando ele cria a natureza, quando ele cria o homem. E Jeremias, capítulo 32 e verso 17, nos dá um prisma a respeito dessa grandeza de Deus na criação. Jeremias 32, verso 17. Que diz assim, ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Que expressão maravilhosa essa de Jeremias. Nada é difícil demais para ti. Deus pode tudo. Criou os céus e a terra com sua forte mão e braço poderoso. Então Deus se mostra todo poderoso na criação. Mas ele também se mostra poderoso, falando ainda sobre a questão da cosmogonia, na sua providência em sustentar o universo. Quem sustenta o universo da maneira como ele está, posição dos planetas, estrelas, aquilo que se desloca, quem sustenta, quem provê esse sustento é o nosso Deus Todo-Poderoso. Lá em Hebreus capítulo 1 e verso 3. Que diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Olha, esse termo é muito maravilhoso. Sustenta todas as coisas com a sua palavra. Lembre-se que lá no Gênesis, Deus cria tudo ordenando através da palavra. E aqui nós vemos que a providência que sustenta o universo sai da boca de Deus. Deus ele é, né? Mas ele se mostrou poderoso ao redimir Israel. Então, lá em Êxodo 15, nós vemos que Deus intervém em favor do povo de Israel, dos hebreus, que estavam presos, escravizados, trabalhando de forma escrava lá no Egito. Então, Êxodo 15, 6, diz assim: tua mão direita, ó Senhor,
é gloriosa em poder. Olha que termo maravilhoso. É gloriosa em poder, não é só poderosa, mas é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Então, esse versículo mostra como Deus interveio poderosamente lá no Egito. A gente sabe as maravilhas que aconteceram lá, as pragas enviadas, a maneira como Deus glorificou o seu nome, libertando Israel do Egito. Ele também é poderoso na maneira como ele salva aqueles que creem. Romanos capítulo 1 e verso 16. Vamos lá, diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, também os gentios. Então Deus é poderoso na maneira como ele nos converteu. Que maravilha, né? Ele é poderoso na vida do crente. Carta aos Efésios, capítulo 1 e verso 19. Está escrito: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Deus é poderoso na nossa vida. Mais que isso, a forma de linguagem que o Paulo usa aqui é insuperável, grandeza insuperável do poder. É um poder sem igual, não é qualquer poder, é um poder inigualável. Ele também se mostra poderoso na ressurreição e exaltação de Cristo. No mesmo capítulo, agora no versículo 20, fala a respeito desse poder grandioso, que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Bom, Deus se revelou de todas essas formas na Bíblia poderosamente, né? Nós vemos a narrativa de formas com que Deus se mostrou poderoso ao longo da história, que é um fato, mas nós vemos essas manifestações presentes na Bíblia. Mas ele também vai se mostrar poderoso para todos os olhos, todas as gerações. Vai se revelar para todos. De que maneira? Na sua era vindoura, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que diz assim. Eu vou ler o 7 também. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Então, ele se manifestou poderosamente na história de Israel, ele se manifesta poderosamente, se manifestou poderosamente na nossa conversão, se mostra poderoso nas nossas vidas, se mostrou poderoso na ressurreição de Cristo e vai também se mostrar todo-poderoso no seu retorno, na sua volta, ou seja, na era vindoura. Uma vez que Deus é o Todo-Poderoso, então nada está acima de sua capacidade. Eu coloquei uma coletânea de versículos que mostram isso, de Gênesis até Mateus. Eu não vou ler esses versículos agora, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas leia depois, são versículos importantes. Bom, ainda sobre a onipotência de Deus, é importante refletirmos o seguinte: o Deus cujo caráter é santo, 3 vezes santo, conforme vemos em Isaías, ele é santo, ele é amor, ele é verdade. Essas são as 3 características que nós vimos a respeito do caráter de Deus. Deus, portanto, pode fazer o que ele quiser, mas ele não quer fazer tudo que pode. Isso é uma frase interessante. Deus pode fazer o que quiser, mas não quer fazer tudo o que pode. Por quê? Porque Deus não vai fazer absolutamente nada que esteja em desacordo com aquilo que ele é.
Portanto, Deus pode agir de maneira inescrupulosa? Não. Por que não? Porque Deus é santo. Então, ele nunca vai fazer alguma coisa, embora ele possa fazer tudo, ele nunca vai fazer alguma coisa que não corresponda ao seu caráter. Portanto, sua onipotência também não é onicausalidade. O que é a onicausalidade? No panteísmo, e aqui eu abro um parênteses aí para falar do panteísmo, que é a fé naturalista. É aquela fé que vai dizer o seguinte: não, toda a energia que há na Terra, a energia das plantas, a energia do mar, essa energia é Deus. E é isso que diz o panteísmo, né? Que é a divindade na natureza. A natureza é divina, a natureza é Deus, né? Esse é o conceito de espiritualidade do panteísmo. Esse conceito não é bíblico. Esse conceito é um conceito falso. Com certeza aqui na nossa região deve ter muita gente que é adepta do panteísmo, porque a gente está cercado de uma natureza muito bela, né? Então essa coisa da Deus é a energia que está na natureza, Deus é a natureza, é a árvore. Essa ideia panteísta ganhou muitos adeptos, mas ela não é, uma ideia, não é uma expressão bíblica, certo? Portanto, na sua onipotência, Deus não é onicausalidade. Então, Deus não é planta, Deus não é energia. O mundo foi criado por Deus e Deus deu às coisas desse mundo o seu poder próprio, genuíno. Foi um poder dado por Deus, né? Força e poder dados por Deus, inclusive para nós, seres humanos. Então, a criação é de Deus. A criação não é Deus, não é sua expressão. Bom, é importante também a gente estabelecer, ou melhor, está estabelecido, e é importante a gente compreender, que não há obstáculo fora de Deus que possa impedir sua livre expressão. Em outras palavras, nada em absoluto consegue frear a vontade de Deus, nada em absoluto consegue frear o poder de Deus, nada pode impedir o poder de Deus. Bom, nesse momento, é importante a gente lembrar que o Paulo fala a respeito do Deus, com D minúsculo, deste século. Quem é? É o diabo. E o diabo está aí, o diabo tem força, o diabo tem poder. O diabo é um antagonista de Deus, mas o diabo não é um antagonista à altura. Isso é muito importante. Satanás não está à altura de Deus, como se Deus e o diabo estivessem medindo forças, como se Deus e o diabo estivessem ali num braço de ferro. Não, né? Se Deus fizesse um braço de ferro com o diabo, ele não precisava nem ser um braço de ferro, né? Deus ia com a unha assim e o diabo com os dois braços e não ia aguentar. É muito menos que isso, eu ainda estou dando uma ilustração até que dando moral ainda para a força das trevas. Mas as trevas, em absoluto, não têm força suficiente para concorrer com Deus, para competir, para impedir nada daquilo que Deus queira fazer. Então, essa é uma convicção que precisa estar sempre clara no nosso coração. Não há obstáculo fora de Deus que possa impedir sua livre expressão, né? E por livre expressão, sua força, aquilo que ele determinou, aquilo que ele decretou. Muito bem. Um aspecto maravilhoso que a gente deve considerar e nos lembrar sempre em relação à onipotência de Deus é que Deus é o Deus de milagres. Deus é poderoso para fazer milagres. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 14, verso 22, nós vemos que Deus opera um milagre. Ele abre o Mar Vermelho. Bom, é interessante a gente falar sobre isso, porque a Bíblia, o cinema, ele pintou um quadro do Mar Vermelho sendo aberto de imediato, né? Então, o Moisés toca o seu cajado, o seu bordão nas águas e, de repente, abre. E não foi assim que aconteceu. Soprou um vento
e esse vento soprou forte a noite inteira, e à medida que esse vento soprava, as águas foram se dissipando. O que não muda em absoluto o milagre, né? Se foi instantâneo, se levou algum tempo, isso não muda nada. Deus abriu o mar do mesmo jeito. E é até mais interessante pensar assim, porque Deus usou as forças da própria natureza que ele criou para trazer um fator, para causar um fator sobrenatural. Então, ele abre o mar. Lá em Josué, capítulo 10, de 12 a 14, leia que é bem interessante. O povo de Israel está numa batalha. E nessa batalha, o dia está terminando. Começar a escurecer, eles estão conquistando um território importante. E num determinado momento, há uma declaração de que o tempo parasse, né? E nesse dia, esse sim, foi o dia em que a Terra parou, aconteceu. Inclusive, há pesquisas científicas que dão muito respaldo para isso, que em algum momento houve o quê? Um prolongamento do dia, né? Na ótica da Bíblia, a Terra parou, mas a Terra, na verdade, não parou. O dia é que foi prolongado. E há, sim, depois você pode pesquisar sobre isso, que há indícios científicos falando sobre isso, de que houve um prolongamento daquele dia e o povo de Israel teve vitória. Então Deus fez algo sobrenatural. 1 Reis 18:38 fala de um momento de consagração aonde Deus, com uma chama de fogo perceptível a todos, desce do céu. Isso é sobrenatural, né? A gente vê a água descer do céu, não fogo, né? E não foi um meteoro também que caiu, foi fogo mesmo, que veio e consumiu aquele sacrifício. Nós vemos também lá em 2 Reis, capítulo 4, a ressurreição de um morto, um milagre que acontece no Antigo Testamento, um milagre incrível de ressurreição. Não foi o único, tá? Outros milagres assim aconteceram no Antigo Testamento. Agora, entrando no Novo Testamento, nós vemos lá em Lucas capítulo 1 e 2 que a Virgem concebeu uma criança. Isso é sem precedentes. A gente sabe que Deus curou mulheres da esterilidade, mas aqui não. Aqui Deus fez uma mulher conceber, ficar grávida de uma criança, que era Jesus, sendo virgem, ou seja, ela não teve relações íntimas para essa concepção. Ela engravidou do Espírito, né? Não por uma obra de relação íntima, mas pelo poder do Altíssimo, né? O poder do Altíssimo te envolverá. Maravilhoso, né? E Jesus, através de Jesus, Deus curou pessoas. Nós vemos isso em Lucas capítulo 5, versos 22 e 26 e vários outros, né? João, por exemplo, vai dizer que se todas as obras que Jesus fez fossem escritas, dariam livros, livros, livros e mais livros sem fim. Bom, então nós percebemos com isso que o nosso Deus é o Deus de milagres. Ele foi, ele é e ele será. Ele não muda, ele continua sendo o Deus todo-poderoso. Essa expressão todo-poderoso, acredito eu, está ganhando mais corpo agora aí no seu coração e com certeza vai ganhar também nos seus lábios, né? Porque o impacto desse Deus maravilhoso é importante para a nossa fé, né? A onipotência de Deus está muito relacionada à nossa fé. E agora sim eu quero inclusive ler cada um desses versículos, porque eles edificam demais a nossa fé num Deus que é todo poderoso. Eu quero fazer nessa aula um link importante entre a aplicação, eu tenho, né, usado isso como uma forma de trazer uma aplicação prática para as nossas vidas, não só para a gente absorver informação, mas para que a gente seja mexido na nossa fé. Então, o Deus Todo-Poderoso, a onipotência de Deus, o Deus que pode todas as coisas, essa verdade está muito relacionada com a fé que temos. A primeira razão para dizer isso é que se confiamos em Deus, nós não precisamos temer nada mais. Se confiamos em Deus, não precisamos ter medo de nada mais. E eu afirmo isso baseando-me em Salmos
E eu quero ler com vocês aqui o Salmo famoso, Salmo 91, dos versículos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. As versões mais tradicionais, né, vão dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Se Deus nos guarda, se Deus nos protege, se Deus nos cerca, se nós nos abrigamos em Deus, nós estamos abrigados sob a sombra do Deus que é todo poderoso. E ali a gente pode descansar, né? Quem está descansando à sombra está tranquilo. E está tranquilo porque está guardado por aquele que é o mais forte, aquele que pode tudo. Então, que Deus nos abrigue, que Deus nos proteja, que Deus nos envolva debaixo das asas dele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E se nós, na caminhada da fé, na caminhada cristã, nos sentirmos cansados, nos sentirmos sobrecarregados, desanimados, nós podemos recorrer ao poder de Deus. Se perdemos a força, nós podemos recorrer ao poder de Deus. Isaías 40, outro texto muito conhecido, que fala a respeito daqueles que esperam para o Senhor, que traz consolo ao coração do povo de Deus. O texto diz assim, no versículo 29, dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Texto maravilhoso que vem do livro do profeta Isaías, que mostra isso. Se estivermos sem força, nós podemos recorrer à força e o poder que está em Deus. Nós também podemos esperar que Deus vença todo resquício de pecado e de carnalidade na nossa vida todos os dias. Deus é poderoso para vencer. Claro, há uma responsabilidade humana, uma responsabilidade nossa de não viver segundo os prazeres da nossa carne, não dar lugar ao corpo do pecado. Mas em muitas ocasiões nós não temos força suficiente, mas podemos esperar que Deus nos ajude a ter vitória e vença na nossa vida todo resquício. O que é resquício? Alguma coisinha que ficou para trás, de pecado ou de carnalidade. Efésios capítulo 2 nos ajuda a entender um pouco melhor. 2, isso mesmo, 2, 5. Eu vou ler o 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas pelo poder de Deus, pelo milagre, por esse Deus que é poderoso para fazer milagres, ele nos deu vida, para que pudéssemos viver para ele e não mais escravos do pecado. Outro detalhe que é importante é que somos a casa de Deus. E o que isso implica em relação ao poder de Deus? Vamos a Efésios novamente, Efésios capítulo 3. E verso 20. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Maravilhoso, né? O poder de Deus habita em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós, está em nós e em nosso meio como igreja. Nós podemos recorrer a esse poder.
O poder do alto está à nossa disposição. O poder do alto está disponível para todos aqueles que são cristãos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, confirma isso. 24:49, que diz assim: Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. O poder do céu é o poder de Deus. E Deus nos deu poder para sermos usados, para que quando orarmos por doentes, eles sejam curados. Para que quando orarmos em favor do endemoninhado, ele seja liberto. Nós temos poder, autoridade compartilhada, né? Esse poder é de Deus e está em nós, para que possamos ser instrumentos de Deus, uma forma de conduíte, uma forma de fio por onde passa o poder de Deus para tocar a vida das pessoas. Deus é um Deus de milagres, irmãos. Eu posso dizer isso a vocês com um testemunho muito pessoal, por ocasiões em que eu pude orar por pessoas e ver curas se manifestando, e expulsar demônios, e ajudar pessoas em situações muito difíceis que precisavam de um milagre. Deus faz milagres através de nós. Nós não fazemos milagres, mas Deus faz milagres através de nós. O poder de Deus está disponível a nós. É óbvio, Deus zela pelo seu caráter. Então Deus não vai liberar o poder dele para a gente usar errado. Deus não vai dar um cartão de crédito na nossa mão para ser um instrumento de serviço, e por serviço nós lembramos, Jesus serviu os homens de que maneira? Curando, ensinando, lavando os pés dos discípulos, né? Isso é serviço cristão. E Deus não vai colocar um cartão de crédito na nossa mão com um poderoso crédito, né, com um poderoso limite, para a gente gastar com entretenimento, para a gente gastar com besteira. Deus vai colocar um cartão de crédito na nossa mão, confiando na nossa maturidade, para usar esse recurso em favor do reino. Isso é algo muito importante. A gente percebe que há toda uma expectativa de muitas pessoas em receberem o poder de Deus. Mas se o ego não tiver morto, se questões, necessidades, carências, desejos, afeições da alma, da vaidade, se essa for a premissa para se buscar o poder de Deus, é uma busca fadada ao fracasso. Mas Deus quer encontrar em nós pessoas com humildade e entendimento da natureza e do caráter de Deus, para que Ele possa nos usar fazendo milagres, nos usar como um instrumento de libertação, de cura, em favor do reino de Deus. E nós terminamos essa aula com um texto de 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 11. Faltou a referência aí do versículo, gente. Mas 1 Crônicas 29, 11. Uma oração de Davi. Uma oração de Davi que precisa ser reutilizada por nós muitas vezes em nossos momentos de oração. Uma oração que deve ser parafraseada por nós em muitos momentos de adoração. E diz assim: ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor. E este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Essa oração de Davi sintetiza a aula de hoje. Essa oração de Davi sintetiza
um ensinamento importantíssimo de que Deus é o Deus onipotente.